Saudações, bros! Para iniciarmos com o pé direito nesse novo quadro do canal, o Vortex Nonsense, nada como um grande clássico do terror, o tão famigerado O Gabinete do Dr. Caligari. Mas antes disso, é importante adentrarmos um pouco no contexto histórico e artístico da obra para podermos entendê-la melhor. O expressionismo nasceu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e abrangeu o teatro, arquitetura, música, pintura e cinema. Os filmes expressionistas influenciaram profundamente o cinema noir e os filmes de terror. O movimento se contrapõe ao realismo do século anterior e visava expressar o estado de alma do artista. As obras cinematográficas do expressionismo alemão pertencem à tradição do pessimismo pós-guerra, uma vez que foram realizados numa das fases mais conturbadas da história alemã, o fim da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, e como tal, voltam-se para um horizonte negativo, onde o domínio da sombra é quase que absoluto. Os filmes nesta época eram realizados com um orçamento muito reduzido, diante a situação financeira do país no pós-guerra na época. Sendo assim, os cineastas tinham como responsabilidade em produzir filmes expressivos com poucos recursos, o que não impediu de ser realizado do que viria a ser o primeiro cult movie da história, O Gabinete do Dr. Caligari. Com estilo adaptado da pintura e do teatro, O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, um dos mais importantes diretores do cinema alemão, foi considerado o primeiro filme expressionista autêntico rodado no inverno de 1919 e estreado em 27 de fevereiro de 1920, e muito influenciou o cinema alemão nos anos 20 e os filmes de horror em geral. Além de ser o filme mudo alemão mais famoso, essa grande obra também entrou para a história do cinema por ser o mais famoso filme sobre psiquiatria, projetando na tela, como num delírio, toda a ambivalência da alma humana. O vanguardismo da produção reside também na forma como ela é narrada, através da visão de um louco, em uma combinação de ousadia artística dos seus realizadores e de poucos recursos de produção que resultaram num cult movie indiscutível. Foi o filme que estabeleceu os padrões gerais para o expressionismo, usando e abusando do jogo de luz e sombra, ângulos imprevistos, movimentos rápidos e retilíneos, cenários tortuosos e desfigurados, tudo envolto numa atmosfera sobrenatural que surpreende os desavisados até hoje. Por estes e outros elementos, que Wiene soube explorar até a exaustão, que este filme é considerado a primeira obra-prima do cinema de horror. Lembrando que antecedente a esse filme, temos obras de curtas do horror, como Um Homem de Tetes, de 1898, do francês Georges Méliès, que é considerado um dos pais do cinema, e O Castelo do Demônio, de 1896. Contudo, foi a partir de O Gabinete do Dr. Caligari que o cinema de terror passou a ganhar forma. A história do filme nos faz puxar o tapete de todas as certezas quanto ao que é normal e anormal. Na trama, somos apresentados a um charlatão hipnotizador, Werner Krauss, que mostra sua última atração de uma feira, Cesare, o sonambulista, interpretado por Conrad Veidt, mesmo ator que protagonizou O Homem que Ri. Trata-se de um homem que dormiu por mais de 23 anos e que tem o dom de prever o futuro. Um homem na plateia debochadamente pergunta: "Até quando viverei?" E o sonambulista responde: "Até o amanhecer." Isso se concretiza e as suspeitas recaem sobre Cesare, que passa a ser perseguido pela nervosa população.
As atuações de Werner Krauss, Konrad Veidt e Lilda Gover são marcadamente perfeitas dentro do exagero incontido do expressionismo alemão, e vale lembrar que Konrad Veidt fez um papel impecável como o Major Heinrich Stresser, de Casablanca. Hello, put that phone down. Get me the radio tower. Put it down. Mas Cesare foi de fato o seu maior personagem. Podemos imaginar o quanto deve ter sido sinistro assistir a uma sessão deste filme em um cinema naquela época, com os efeitos ampliados por uma trilha mórbida ao piano. Caligari é entorpecente, uma aula de originalidade estética mesmo passados quase 100 anos de seu lançamento. Mas é no seu visual, na entorpecedora fotografia, que Caligari encontra seus maiores méritos. Mesmo o mais distraído dos espectadores irá reparar no cubismo dos cenários, uma possível influência direta das obras de Pablo Picasso. O perturbador visual distorcido tem a capacidade de nos hipnotizar. Os cenários repletos de detalhes colaboram para transmitir a sensação de que estamos diante de um pesadelo. Os ângulos bizarros das paredes, os bancos que fazem os personagens quase encostarem a cabeça no teto e as estruturas tortuosas colaboram para a concepção de uma verdadeira atmosfera kafkiana. Caligari é uma obra cinematográfica recomendadíssima, pois é também uma história relacionada com a cultura alemã. Trata de conflitos, perda de uma identidade pós-guerra, um forte paternalismo, mães ausentes e objetos de desejos praticamente inalcançáveis. O filme nada perdeu de sua atualidade, pois expõe os efeitos do autoritarismo, despotismo, tirania e da influência das massas através do hipnotismo, mas também pela ligação estilística da arte moderna com formas da loucura. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar os comentários sobre suas experiências em relação ao filme, se já tinham assistido, se gostaram e etc. É isso aí, um grande abraço para todos vocês. Fui!